E se eu te dissesse que o tempo não está nas suas mãos, nem nas dos poderosos deste mundo? O relógio corre, os anos passam, a vida muda num piscar de olhos. Mas há alguém que não corre atrás do tempo. Ele o criou. Ele o governa, ele o encerra quando quer. Enquanto você tenta ganhar tempo, o dono do tempo está te chamando agora. Porque quem controla o tempo também decide o destino da alma. Nesse vídeo você vai saber melhor sobre esse assunto. Espero que você esteja comprometido com sua evolução espiritual e fique comigo até o fim desse vídeo. Em Gênesis, antes que o tempo começasse a contar os dias, Deus já estava lá. No princípio, Deus... Essa não é apenas a abertura da Bíblia, é a declaração mais poderosa sobre quem é o dono do tempo. Quando Deus disse haja, o relógio do universo começou a bater. As manhãs e as tardes surgiram pela sua palavra, não pelo esforço humano. O homem ainda nem existia, mas o tempo já obedecia a Deus. Ele acelera promessas, pausa julgamentos e encerra estações quando sua vontade se cumpre. Gênesis nos mostra que o tempo não governa Deus. É Deus quem governa o tempo. E o mesmo Deus que criou o primeiro dia está, hoje, chamando você a não adiar a decisão mais importante da sua vida. Porque o dono do tempo não fala apenas sobre o começo, ele fala sobre o fim e oferece redenção agora. Em Êxodo, o tempo não é um acaso. Ele obedece à voz de Deus. O povo estava preso há 400 anos, mas na noite exata determinada pelo Senhor, as correntes caíram. Nem um dia antes, nem um dia depois. Deus não se atrasou no Egito. Ele esperou o tempo certo. Quando a hora chegou, o mar se abriu, o relógio do opressor parou e a história mudou em uma madrugada. Êxodo nos ensina que Deus não apenas age com poder, ele age com precisão. O dono do tempo transforma a demora em livramento e noite longa em manhã de salvação. Se ele marcou a hora da libertação de Israel, também conhece o momento exato de agir na sua vida. O mesmo Deus que contou os dias da escravidão é o Deus que hoje chama você a confiar, antes que o tempo acabe. Em Levítico, Deus se revela como o Senhor das estações e dos momentos sagrados. Nada é aleatório. Dias, festas, sacrifícios, tudo acontece no tempo determinado por Ele. O sangue era oferecido na hora certa, no lugar certo, porque o perdão não podia ser tratado com pressa nem com descuido. Levítico nos mostra que o dono do tempo ensina o homem a parar, a ouvir e a se alinhar com o céu. Enquanto o mundo corre, Deus chama seu povo à santidade no ritmo dele. Cada tempo separado era um lembrete. A vida pertence a Deus e o tempo também. O Senhor que marcou dias santos continua chamando corações hoje. Porque quando Deus consagra um tempo, Ele está convidando o homem a escolher entre continuar correndo ou se render. Em Provérbios, o tempo é tratado como um mestre silencioso, colocado por Deus para ensinar o coração humano. Há hora de falar e hora de calar, tempo de decidir e tempo de esperar. Porque a sabedoria entende o ritmo do céu. Provérbios nos lembra que o homem pode planejar o caminho, mas o Senhor dirige os passos. E o passo certo depende do tempo certo. A pressa leva ao erro, o atraso leva à perda. Mas quem anda com Deus aprende a discernir o momento. O dono do tempo chama isso de sabedoria. Ele avisa, corrige e alerta antes que o tempo seja desperdiçado. Cada conselho é um convite para viver com propósito antes que os dias passem em vão. Porque em Provérbios Deus não apenas governa o tempo, Ele ensina como não perdê-lo. Em Salmos o tempo chora, canta e se curva diante de Deus. Os dias passam como um sopro, mas o Senhor permanece o mesmo de eternidade a eternidade. Davi entende algo profundo. O homem é limitado pelo tempo, mas Deus nunca foi preso a ele. Salmos declara que Deus conhece nossos dias antes que um deles existisse. Quando o relógio humano diz acabou, o céu ainda diz confia. O dono do tempo acolhe o aflito, renova forças e transforma noites longas em cânticos de manhã. Por isso o salmista ora, ensina-nos a contar os nossos dias, porque só quem conhece a eternidade pode dar sentido ao agora. E o mesmo Deus que segura o tempo nas mãos hoje, escuta o clamor do seu coração. Em Reis, o tempo revela quem realmente governa.
Reis sobem ao trono, reinam por alguns anos e caem. Mas o Senhor permanece soberano sobre cada geração. Quando os reis obedecem, o tempo se torna a favor. Quando se afastam, os dias se encurtam em juízo. Deus levanta e remove autoridades no momento exato, porque o trono da história não pertence ao homem. Em Reis, vemos que o coração do líder pode mudar uma nação, mas só Deus decide quando começa e quando termina um reinado. O dono do tempo não se impressiona com coroas nem com poder humano. Ele espera, adverte, corrige, até que o tempo da misericórdia se cumpra. E a mesma voz que marcou o fim de reinos antigos ainda chama hoje. Escolha obedecer, enquanto ainda há tempo. Em Mateus, o tempo encontra o seu cumprimento em Jesus. A genealogia começa dizendo que a história estava sendo conduzida passo a passo, geração após geração, até que chegasse à plenitude do tempo. Quando Jesus nasce, não foi por acaso, foi na hora exata marcada pelo céu. Ele anuncia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Como quem diz, agora é o momento da decisão. Em Mateus vemos que Jesus não corre atrás do tempo, ele caminha sobre ele. Ele atrasa para alguns, chega cedo para outros, mas nunca chega fora da vontade do Pai. O dono do tempo olha para multidões e chama cada coração individualmente. Segue-me hoje. Porque em Mateus, o tempo não é apenas contado em dias, é medido por respostas à voz de Cristo. Em Apocalipse, o tempo deixa de correr e passa a responder. O Cordeiro abre os selos, e cada abertura mostra que a história nunca esteve fora de controle. Reinos caem, juízos vêm, trombetas soam. Tudo acontece no momento exato determinado por Deus. O relógio da paciência divina avança, mas não para sempre. Há um dia marcado, uma hora conhecida no céu. Em Apocalipse, Jesus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o dono absoluto do tempo. Quando o mundo diz ainda há amanhã, o céu alerta: hoje é o dia. A porta que hoje está aberta não ficará aberta para sempre. O dono do tempo está às portas. E bem-aventurado é aquele que ouve sua voz antes que o tempo se encerre. Esse vídeo está terminando. Deixe seu amém nos comentários, como uma forma de gratidão a Deus.